Estamos regulamentados. E agora? Meu nome é Mário, sou motorista Uber e semana passada lá em Brasília, eu estava lá, a Câmara aprovou duas emendas do Senado. Uma das emendas do Senado foi rejeitada pela Câmara. Essa emenda que foi rejeitada pela Câmara dá poder ao município de fazer a sua própria regulamentação. Vai lembrar que a cidade não pode proibir. Isso é muito importante. Eles têm que fazer regulamentações inclusivas e nem fazer regulamentações restritivas ou proibitivas. Por exemplo, a regulamentação aqui de São Paulo apresentava duas características bem importantes, que era limitar a placa do município e limitar a idade do carro. A placa do município tem liminar. E a idade veicular, a comissão de motoristas inicialmente tinha negociado com a prefeitura para um total de 8 anos. Mas um outro paralelo dessa comissão de motoristas e associações também foi entrar com uma representação lá na Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública conseguisse uma liminar, barrando aí quase todos os itens da Resolução 16, e foi isso que eles conseguiram. Portanto, aqueles carros que estavam limitados ali de 9 e 10 anos, agora podem novamente voltar a trabalhar, tinha sido proibido, agora volta. Isso por causa desse trabalho que a comissão fez aí junto com a Defensoria Pública e conseguiu aí reverter esse cenário. Vocês podem perceber então, logicamente, que a regulamentação de São Paulo não é nenhum exemplo de regulamentação para qualquer lugar do Brasil. A regulamentação de São Paulo ela foi tão ruim que tem liminar para quase tudo. Mas e agora? O que nós motoristas temos que fazer para que essas regulamentações municipais aí fiquem boas? Os motoristas de cada município devem se reunir com o secretário de transporte, com vereadores, com o prefeito, enfim, com o poder público, seja o legislativo ou o executivo, a fim de conseguir uma boa regulamentação para a sua cidade. Algumas prefeituras, governos mais liberais vão simplesmente deixar acontecer, deixar que os aplicativos trabalhem normalmente, que os motoristas trabalhem normalmente. Afinal, muito ajuda quem não atrapalha. Outros governos mais centralizadores e mais controladores vão querer aí fazer o cadastro dos motoristas, dos carros, tudo pelo bem da segurança. No meu entendimento, as prefeituras não podem fazer exigências absurdas, como, por exemplo, dizer que o motorista deve morar na cidade da regulamentação, como, por exemplo, Campinas tentou fazer. Não pode colocar restrição da placa da cidade também, e também não pode colocar restrição do ano do carro. Nada restritivo. As prefeituras argumentam que querem fazer o cadastro dos motoristas pelo bem da segurança dos passageiros. Entretanto, nós sabemos que o maior problema de segurança não é com os passageiros, e sim com nós motoristas. O governo tinha que se preocupar em dar uma segurança boa para nós. Afinal, é nós motoristas de todo o Brasil que estamos sendo assaltados no sinal do trânsito. Vem lá alguém, coloca uma arma, rouba seu celular, rouba seu dinheiro. Assaltos por passageiros também acontecem. Enfim, quando vocês estiverem conversando com os prefeitos na cidade de vocês, argumentem isso e peçam maior segurança. No vídeo ao vivo que eu fiz saindo da Câmara lá, comunicando o resultado, eu falei que tinha 2.000 prefeitos conversando com deputados pedindo dinheiro para deputados. Muita gente, principalmente os taxistas, interpretaram mal isso que eu falei e entenderam que era propina. Nada a ver com propina. Trata-se de emendas parlamentares. Emendas parlamentares é o dinheiro da União que o deputado tem justamente para dar aos prefeitos para projetos nas prefeituras. Projetos como creche, ponte, posto de saúde, esse tipo de coisa. O ponto é que cada deputado conversa com muitos prefeitos. E caso na sua cidade você, motorista, não esteja conseguindo conversar com a prefeitura, um bom meio é justamente via o deputado do seu estado. O deputado é bem mais acessível que o prefeito. Então você pode conversar com esse deputado, explicar a situação da sua cidade para o deputado, que quando o prefeito for falar com o deputado já pressiona o prefeito também para o prefeito fazer uma regulamentação inclusiva e não proibitiva. Lembrando que, caso as prefeituras queiram fazer regulamentações proibitivas, vai ser um desgaste, vai entrar para a justiça, vai ter liminar, mais ou menos aí igual aconteceu aqui em São Paulo. Gostaria de destacar também que nenhuma regulamentação, seja municipal, federal, estadual, qualquer que seja, nenhuma regulamentação de motorista ou aplicativo pode impor uma taxa máxima a ser cobrada pelo aplicativo ou um preço de tarifa mínimo. Isso é ilegal, é inconstitucional. O governo não pode colocar essas restrições
no caso as empresas. Claro que vai ter muita gente que pode falar para vocês que a regulamentação tinha que ter uma tarifa mínima, uma taxa máxima, alguma coisa assim. Mas a pessoa que estiver falando isso está falando bobagem. Isso é inconstitucional. Essa pessoa só está falando isso porque você gostaria de ouvir isso. Mas taxas e tarifas é assunto para um outro vídeo. Portanto, vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!